Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Em poucos anos após a sua fundação, o Império Alemão, o Deutsches Kaiserreich, se tornou uma superpotência mundial, sendo um dos impérios mais poderosos do mundo, constituindo uma força bélica nunca antes vista. Was ich anständig As origens do Império Alemão vêm da Confederação Alemã, que foi criada por um ato do Congresso de Viena em 1815, como resultado das Guerras Napoleônicas. As revoluções burguesas de 1848, associadas à educação e à classe média, foram esmagadas em favor dos camponeses artesãos e da prática Realpolitik de Otto von Bismarck. Bismarck procurou estender a hegemonia dos Hohenzollers pelos estados alemães. Fazer isso significava a unificação dos estados alemães e a exclusão do principal rival alemão da Prússia, a Áustria. Ele imaginou uma Alemanha conservadora dominada pela Prússia. 3 guerras levaram ao sucesso militar, dando destaque à Guerra Franco-Prussiana em 1870 e 71. O fervor gerado após essa guerra superou a oposição remanescente à Alemanha unificada nos 4 estados ao sul do rio Meno. Em novembro de 1870, ingressaram na Confederação da Alemanha do Norte por um tratado. Em 10 de dezembro do mesmo ano, o Reichstag da Confederação da Alemanha do Norte renomeou a Confederação como Império Alemão e deu o título de Imperador Alemão a Guilherme I, rei da Prússia, também conhecido como Wilhelm I. Em 18 de janeiro de 1871, Wilhelm aceitou ser proclamado imperador no Palácio de Versalhes, na França. O império tinha um parlamento chamado Reichstag, que foi eleito por sufrágio universal masculino. O poder executivo foi investido no imperador, ou Kaiser, que foi auxiliado com um chanceler responsável apenas. O imperador recebeu amplos poderes pela Constituição. Ele poderia nomear e demitir o chanceler, sendo o supremo comandante das Forças Armadas e o arbítrio final de todos os assuntos externos, e também tendo o poder de desmantelar o Reichstag para pedir novas eleições. O parlamento tinha o poder de aprovar, alterar ou rejeitar projetos de leis. No entanto, na prática, o poder real foi investido no imperador, que exerceu através de seu chanceler. A evolução do Império Alemão está alinhada com os desenvolvimentos paralelos na Itália, que se tornaram um Estado-nação uma década antes. Alguns elementos chaves da estrutura política autoritária do Império Alemão também foram a base da modernização conservadora no Império do Japão, que também foi comentado no canal. Embora autoritário em muitos aspectos, o Império tinha algumas características democráticas. Além do sufrágio universal, permitiu o desenvolvimento de partidos políticos. A intenção de Bismarck era criar uma fachada constitucional que mascarasse a continuação de políticas autoritárias. As políticas domésticas de Otto von Bismarck desempenharam um papel importante na criação da cultura política autoritária do Kaiserreich. Após a unificação, o governo semi-parlamentar da Alemanha realizou uma revolução econômica e política que os levou a se tornar a principal potência industrial da época. O conservadorismo revolucionário de Bismarck era uma estratégia conservadora de construção do Estado projetada para tornar os alemães comuns, não apenas a elite, mais leais ao trono e ao império. Assim, Bismarck visou conceder direitos sociais para melhorar a integração de uma sociedade hierárquica, além de forjar um vínculo entre trabalhadores e o Estado, mantendo as relações tradicionais de autoridade entre grupos sociais, além de fornecer um poder de compensação contra as forças modernistas do liberalismo e o socialismo. A política externa de Otto von Bismarck era conservadora e procurava preservar o equilíbrio de poder na Europa.
Assim, Bismarck foi uma espécie de campeão mundial no jogo de xadrez diplomático por quase 20 anos, com sucesso em manter a paz entre as potências. Este foi um afastamento de sua política externa aventureira para a Prússia, onde ele favoreceu a força e expansão. A principal preocupação de Bismarck era que a França planejasse vingança após a sua derrota na Guerra Franco-Prussiana. Bismarck queria evitar isso a todo custo, assim manteve relações amistosas com os russos e também formou uma aliança entre eles e a Áustria, o Dreißig-Kaiserbund, em 1881. Assim, o chanceler permaneceu cauteloso em relação a qualquer desenvolvimento de política externa que parecesse remotamente bélico. Muitos consideram a política externa de Bismarck como um sistema coerente e parcialmente responsável pela preservação da estabilidade na Europa. O sucessor de Bismarck não seguiu seu legado na política externa. Otto von Bismarck garantiu uma série de postos coloniais alemãs durante a década de 1880 na África e no Pacífico, mas ele nunca considerou o Império Colonial no exterior valioso, devido à forte resistência dos nativos ao domínio colonial alemão. Assim, as colônias da Alemanha permaneceram muito pouco desenvolvidas. Em 1900, a Alemanha se tornou a maior economia da Europa continental e a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e o Império Britânico. O Império Alemão, ao longo de sua existência, experimentou o crescimento econômico e a modernização liderada pela indústria pesada. Durante 30 anos, a Alemanha lutou contra o Império Britânico para ser a principal potência industrial da Europa. Os alemães importaram sua engenharia do Reino Unido, mas rapidamente aprenderam as habilidades necessárias para operar e expandir as ferrovias. O comprimento total das ferrovias alemãs aumentou muito, estabelecendo a maior rede ferroviária do mundo depois dos Estados Unidos. A industrialização progrediu dinamicamente na Alemanha e os fabricantes alemães começaram a capturar os mercados das importações britânicas. As indústrias têxteis e de metais da Alemanha haviam superado as britânicas em organização e eficiência e substituíram os fabricantes britânicos no mercado doméstico. A Alemanha investiu mais do que os britânicos em pesquisa, especialmente em química, motores e eletricidade. O domínio da Alemanha em física e química era tanto que 1/3 de todos os prêmios Nobel eram destinados a inventores e pesquisadores alemães. Depois de alcançar a unificação formal, Bismarck dedicou grande parte de sua atenção à causa da unidade nacional. Ele se opôs aos direitos civis católicos, especialmente à influência do Vaticano e ao radicalismo da classe trabalhadora, representado pelo emergente Partido Social Democrata na Alemanha. No geral, os protestantes tinham um status social mais alto e os católicos eram mais propensos a serem camponeses ou trabalhadores industriais. Uma poderosa força intelectual da época era o anticatolicismo, liderado pelos intelectuais liberais que viam a Igreja Católica como uma poderosa força de antimodernidade. Assim, Bismarck iniciou uma série de medidas anticatólicas, apelidadas de Kulturkampf. Ao longo dos anos, quase todos os bispos e clérigos alemães rejeitaram a legalidade das novas leis e desafiaram as sanções e prisões cada vez mais pesadas impostas pelo governo de Bismarck. O próprio Bismarck, o protestante devoto, percebeu que sua política estava sendo ineficiente quando elementos seculares e socialistas aproveitaram a oportunidade para atacar todas as religiões da Alemanha. Bismarck construiu uma tradição de programas de bem-estar social. Na década de 1880, ele introduziu pensões para idosos e inválidos, seguro contra acidentes, assistência médica e o seguro-desemprego, que formaram a base do modelo social europeu. Ele percebeu que esse tipo de política era muito atraente, pois ligava os trabalhadores ao Estado. Bismarck ganhou ainda mais apoio da indústria e dos trabalhadores por conta de suas políticas de altas tarifas, que protegiam os lucros e os salários da concorrência americana e britânica. Graças a Bismarck, a Alemanha foi uma grande inovadora mundial na construção do estado de bem-estar social. Os trabalhadores alemães desfrutavam de benefícios de saúde, acidentes e maternidade, cantinas, vestiários e um plano nacional de aposentadoria. Um dos efeitos da política de unificação foi a crescente tendência gradativa de eliminar o uso de idiomas não alemães, com a intenção de pressionar a população não alemã a abandonar a sua identidade nacional, no que foi chamado de germanização.
As políticas de germanização foram direcionadas particularmente contra a minoria significativa polonesa do Império, que eram tratados como uma minoria étnica mesmo aonde constituíam a maioria. O antissemitismo era presente na Alemanha durante o período. Foi nessa época, na mente popular, que os judeus se tornaram um símbolo de capitalismo e riqueza. Assim começaram a se organizar as ideias antissemitas, que vieram a ser popularizadas posteriormente por Adolf Hitler. Por outro lado, a Constituição do Império Alemão protegia os direitos dos judeus como cidadãos alemães. Em 9 de março de 1888, Guilherme I morreu, um pouco antes de seu aniversário de 91 anos, deixando seu filho Frederico III como um novo imperador. Ele era um liberal e admirador da Constituição britânica. Na época de sua adesão, no entanto, Frederico III havia desenvolvido um câncer de laringe incurável. Ele morreu no 99º dia de seu governo, e seu filho, Guilherme II, se tornou imperador. Guilherme II, ou Wilhelm II, queria reafirmar suas prerrogativas dominantes em um momento em que os outros monarcas da Europa estavam se tornando figuras mais constitucionais. Essa decisão levou o ambicioso Kaiser a entrar em um conflito com Otto von Bismarck. O já velho chanceler esperava guiar Wilhelm II como guiava o seu avô, mas o imperador queria ser o verdadeiro líder da Alemanha. O relacionamento entre os dois terminou em março de 1890, depois que Wilhelm II e Bismarck brigaram, e o chanceler renunciou dias depois. Os últimos anos de Bismarck viram o poder escorregar de suas mãos, enquanto ele ficou mais velho, mais irritado, mais autoritário e menos focado. Para o Kaiser, a política externa bismarckiana era muito calma. Wilhelm II se tornou internacionalmente conhecido por sua postura agressiva em relação à política externa e seus erros estratégicos que empurraram o Império Alemão para um crescente isolamento político e, eventualmente, ajudaram a causar a Primeira Guerra Mundial. Tendo aprendido com o fracasso de Bismarck, Wilhelm II manteve boas relações com a Igreja Católica e se concentrou na oposição ao socialismo. Essa política falhou quando os social-democratas conquistaram 1/3 dos votos nas eleições de 1912 para os Reichstag e se tornaram o maior partido político da Alemanha. O crescente militarismo sobre o governo de Wilhelm II fez com que muitos alemães emigrassem para colônias americanas e britânicas para escapar do serviço militar obrigatório. O novo Kaiser queria que a Alemanha tivesse seu lugar no sol, como o Reino Unido, que ele constantemente desejava imitar ou rivalizar. Com comerciantes alemães já ativos em todo o mundo, ele incentivou os esforços coloniais na África e no Pacífico, com um novo imperialismo, fazendo com que o Império Alemão disputasse com outras potências. Bismarck, originalmente, rejeitava a agitação por colônias com desprezo. Ele era a favor de uma política externa eurocêntrica. Agora, sob a vigência de Wilhelm II, a Alemanha entrou em conflito repetidamente com as potências coloniais. O Império Alemão cometeu uma série de crimes contra a humanidade em suas colônias. Em 1904, os Hereros e Namanquas se revoltaram contra os colonos no sudoeste da África, matando famílias de agricultores. Em resposta aos ataques, tropas alemãs foram despachadas para conter a revolta, que resultou no genocídio do povo local. No total, cerca de 65 mil Hereros, cerca de 80% da população total, acabou sendo massacrada pelos alemães. O Império Alemão voltou os olhos para o Oriente Médio no final do século XIX, procurando laços econômicos mais estreitos com o Império Otomano. Wilhelm II, com apoio financeiro do Deutsche Bank, iniciou a construção da ferrovia Berlim-Bagdá, que foi iniciada em 1900, embora, em 1914, ainda estivesse a 500 quilômetros do seu destino final. Wilhelm II e seus conselheiros cometeram um erro diplomático fatal, permitirem que a Alemanha se distanciasse do Império Russo, dissolvendo a conquista realizada por Bismarck. Wilhelm II perdeu a oportunidade de garantir uma aliança com o Reino Unido na década de 1890, quando esteve envolvido em rivalidades coloniais com a França. O único aliado da Alemanha, além da Áustria-Hungria, era o Reino da Itália, mas, quando a Primeira Guerra Mundial chegou, a Itália viu mais benefícios em uma aliança com a Entente. A Alemanha adquiriu um segundo aliado, o Império Otomano, mas o apoio do esforço de guerra otomano acabou apenas drenando os recursos militares alemães.
Em 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria por um servo da Bósnia, o Kaiser ofereceu ao imperador da Áustria o total apoio aos planos austro-húngaros de invadir o reino da Sérvia. Assim, a Alemanha começou a guerra visando seu principal rival, a França. Os franceses entraram na guerra principalmente por vingança contra a Alemanha, em particular pela perda da Alsácia-Lorena em 1871. A Alemanha não quis arriscar longas batalhas ao longo da fronteira franco-alemã e, em vez disso, adotou o Plano Schlieffen, uma estratégia militar destinada a aleijar a França pela invasão da Bélgica e Luxemburgo. O plano exigia violar a neutralidade oficial da Bélgica e de Luxemburgo, garantido pelo Reino Unido, mas os alemães haviam calculado que, eventualmente, o Reino Unido entraria na guerra. No início, o ataque foi bem sucedido. O exército alemão desceu da Bélgica e de Luxemburgo em direção a Paris. No entanto, a evolução das armas ao longo dos anos favoreceu fortemente a defesa sobre as ofensivas, especialmente graças à metralhadora, criando a chamada Guerra de Trincheira, da Alsácia até Flandres. Uma série de ofensivas da Entente, em 1915, contra as posições alemãs em Artois e Champagne, resultou em enormes baixas da Entente e pouca mudança territorial. Em 1916, a Batalha de Verdun começou, com uma das posições francesas sobre constantes ataques e bombardeios alemães, além de gases venenosos, levando a grandes baixas. Ao longo da guerra, o Kaiser deixou cada vez mais seus poderes aos líderes do alto comando alemão. O marechal de campo, Paul von Hindenburg, assumiu o papel de comandante-chefe do Kaiser, enquanto Erich Ludendorff se tornou o chefe de gabinete-geral. Em 1916, a Alemanha era efetivamente uma ditadura militar, dirigida por Hindenburg e Ludendorff, com o Kaiser reduzido somente a uma mera figura ilustrativa. Enquanto a frente ocidental era um impasse para o exército alemão, a frente oriental acabou se revelando um grande sucesso. O exército imperial russo era mal organizado e abastecido, e os alemães se beneficiaram da instabilidade política do Império Russo e do desejo da sua população de acabar com a guerra. Em março de 1917, o czar Nicolau II foi deposto do trono. E, em novembro, um governo bolchevique chegou ao poder sob a liderança de Lenin, que decidiu encerrar a campanha na Rússia contra o Império Alemão. Em março de 1818, o governo bolchevique cedeu à Alemanha enormes concessões territoriais e econômicas em troca do fim da guerra na fronte oriental. Assim, a Alemanha finalmente alcançou seu domínio há muito tempo desejado, a Mitteleuropa, e agora podia se concentrar totalmente na frente ocidental. Ao treinar novamente os soldados em novas táticas de Sturmtruppen, os alemães esperavam o campo de batalha descongelar e obter uma vitória decisiva antes que os Estados Unidos chegassem com força. No entanto, as repetidas ofensivas alemãs na primavera de 1818 fracassaram. O esforço de guerra provocou distúrbios civis na Alemanha. No verão de 1818, o exército britânico estava no auge de sua força, com 4,5 milhões de soldados na frente ocidental e com reforços americanos chegando à taxa de 10 mil homens por dia. Era apenas uma questão de tempo até que várias ofensivas da Entente destruíssem o Império Alemão. O conceito de guerra total significava que os suprimentos tinham que ser redirecionados para as forças armadas, e com o comércio alemão sendo interrompido pelo bloqueio naval da Entente, os civis alemães eram forçados a viver em condições cada vez mais escassas. Primeiro, os preços dos alimentos foram controlados, e em seguida, o racionamento foi introduzido. Com isso, durante a guerra, cerca de 750 mil civis alemães morreram de desnutrição. Muitos alemães queriam o fim da guerra, e um número crescente começou a se associar à esquerda política, começando a Revolução Alemã, de 1918 até 1919. Unidades da Marinha Imperial Alemã se recusaram a zarpar para a guerra, com a revolta se espalhando para outras cidades e estados da Alemanha, em muitos dos quais foram estabelecidos conselhos de trabalhadores e soldados. Assim, em novembro de 1918, com a Revolução Interna, em a pressão da Entente na frente ocidental, o Kaiser abdicou e a nobreza alemã foi abolida, chegando ao fim do Império Alemão. Em 9 de novembro, o social-democrata Philipp Scheidemann proclamou uma república.
O novo governo, liderado pelos social-democratas, convocou e recebeu um armistício em 11 de novembro, que posteriormente foi sucedido pela República de Weimar. Contudo, o Tratado de Versalhes, de 1919, trouxe imposições à Alemanha, que vieram a resultar, 14 anos depois, em um novo sistema político. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu! That's one small step